Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Porto, professora da área de linguagens aqui do CEISC para Enem. Convido todos vocês para assistirem a este vídeo em que nós vamos fazer uma análise do edital do Enem de 2020. Se vocês já estão sabendo das novidades, ótimo! Se vocês querem saber mais sobre o Enem 2020, fiquem ligados todos aqui neste vídeo. Vamos começar esse vídeo falando, então, que nós temos uma sequência de informações bem significativas para a sua inscrição e também para a sua preparação para o Enem de 2020. Observem comigo aqui que nós estruturamos nosso vídeo com uma sequência de 4 tópicos, em que nós vamos falar para que serve o Enem, para quem vai fazer, por exemplo, o Enem pela primeira vez, é importante saber a funcionalidade dele. Vamos falar das novidades do Enem de 2020, vamos falar também das inscrições e outras datas importantes que a gente precisa gravar para ir bem nessa prova que vai acontecer este ano, e vocês já devem saber que em 2 datas. Então vamos começar dizendo que o Enem foi lançado em 31 de março de 2020 em relação ao edital do Enem de 2020. E nós tivemos a primeira novidade nessa data, que foi a divulgação de 2 editais ao mesmo tempo. Então, atenção, gente! Uma questão bem significativa do Enem de 2020 é que nós vamos ter 2 tipos de provas. Como assim, professora? Sim, gente! Nós vamos ter o Enem digital e o Enem impresso. E para cada um deles, nós temos um edital específico. E é importante que vocês acompanhem tudo isso na página do INEP, que vai trazer as informações bem significativas sobre isso. Então, eu já adiantei aqui uma novidade. Mas antes, vamos falar da nossa sequência aqui, desse nosso vídeo, que é sobre as funções do Enem. Então, olhem comigo essa informação que eu projeto para vocês aqui na tela, que vai dizer qual é a função do Enem. Gente, olha só, o Enem tem como principal finalidade a avaliação individual do desempenho do participante no final do ensino médio, mas não quer dizer que só quem já concluiu o ensino médio pode fazer a prova. Os chamados treineiros, aqueles que ainda estão cursando o ensino médio, podem fazer a prova. Mas atenção, gente, não é qualquer uma das provas do Enem 2020, viu? É só para treineiro o Enem impresso. O Enem digital não vai ser disponibilizado para quem ainda não concluiu o ensino médio. E aí, voltemos juntos aqui, vocês têm outras informações bem significativas. Além de o Enem indicar a avaliação do desempenho dos alunos, ele serve também para a forma de entrada nas universidades, por meio, por exemplo, do SISU, para ter acesso a alguns tipos de financiamento estudantil, como o FIES. Eles servem também para conseguir chamada bolsa de estudos por meio do ProUni. Então, quem precisa de uma vaga numa universidade pública, precisa, obviamente, entrar no SISU, então vai precisar do Enem. Quem quer FIES, numa universidade privada, numa faculdade privada, vai precisar FIES também. E é o FIES do ano de entrada. Então, olha só, eu quero entrar na universidade em 2021, eu tenho que ter feito o Enem de 2020. O Enem de 2019 não vai valer, tá? E aí nós vamos ver, na sequência, que nós temos essa informação que é a grande novidade. Olha só, nós temos o Enem digital e o Enem impresso. Para cada um deles, um edital diferente e básico. Saber, eu não posso fazer as 2 provas, eu tenho que optar. Na hora da inscrição, ou eu faço o Enem impresso, ou eu opto pelo Enem digital. E aí, qual é a diferença? Olhem só na tela essas informações que aparecem para vocês. O Enem impresso, ele vai ser aplicado em grande parte das cidades brasileiras, tal como nós já vimos no Enem de 2019, no Enem de 2018. E o Enem digital, gente, é diferente. Ele vai ter um número bem mais limitado de municípios nos quais essa prova vai acontecer. Então, o que significa isso, gente? Se eu optar no ato da inscrição pelo Enem digital, eu tenho que saber em quais municípios do meu estado essa prova vai ser disponibilizada. Para isso, é importante que vocês saibam que o edital do Enem impresso, ele já indicou algumas informações referentes a isso. Vamos observar aqui a primeira, olha só. Se eu me inscrevo, então, para a impressa, eu não posso fazer digital e vice-versa. Eu vou concluir a inscrição numa forma, ou o Enem digital, ou o Enem impresso, e eu não vou poder alterar aquilo que eu escolhi. Então, muito cuidado, muita reflexão antes de fazer a inscrição definitiva, porque não vai dar para trocar a modalidade, tá? Ou impressa ou digital. E, dado importantíssimo, o treineiro só pode fazer o Enem na forma impressa, então o digital é só para quem já concluiu o ensino médio. E aí uma outra informação significativa, atenção, gente, quem precisa de alguma acessibilidade especial, por exemplo, eu sou uma aluna que tem uma dificuldade visual, eu quero um acesso da prova diferente, eu tenho autismo, eu vou fazer uma prova diferenciada. Então, notem que isso, as questões de acessibilidade só vão valer no Enem de 2020 para a forma impressa. Quem fizer o Enem digital não terá nenhum recurso associado à acessibilidade.
E aí nós vamos observar outra questão importante, olha comigo aqui, olha só. No Enem Digital, a prova das questões objetivas, ela vai ser respondida via computador. No entanto, a redação é impressa, portanto, terá que ser escrita de forma manuscrita, tal como no Enem impresso. Então, notem que nós temos aqui algumas diferenças importantes. Nós não vamos fazer a prova de casa, nós não vamos imaginar um Enem que cada um vai acessar o seu computador de casa e vai responder a prova. Não é, gente. Olha só. O Enem Digital é aquele Enem que vocês vão a uma escola de um dado município e vão desenvolver as respostas para cada uma das 180 questões no computador daquele espaço da escola. A única parte escrita de vocês vai ser a redação, que vai seguir o mesmo modelo dos Enems anteriores, portanto, do Enem impresso. E aí, olhem aqui alguns exemplos de municípios que já têm indicado no edital a possibilidade de oferta desse Enem digital. Eu separei aqui para vocês o caso do Rio Grande do Sul. Apenas 3 municípios vão ofertar essa modalidade de prova. E aí, atenção, muito importante, gente. Nós vamos ter apenas 100 mil participantes podendo optar pela forma do Enem digital em 2020. Então, cada município tem uma vaga. Olha aqui o dado do Rio Grande do Sul e separei para vocês também o dado do Rio de Janeiro. Então, o que isso quer dizer, gente? Que se eu quiser fazer o Enem digital, eu vou ter que entrar nas 100 mil primeiras inscrições, porque é essas inscrições que vão ter, de fato, a garantia de um Enem digital. Quem não entrar nesses 100 mil vai ter que optar, então, por fazer a prova de fato impressa, no sentido de que não vai ter a chance de fazer o digital. E para isso tem que acompanhar lá a inscrição através da página do participante. E aí eu quero dizer para vocês em que lugar vocês encontram essas informações. Sempre, gente, o portal oficial do INEP, que é este que aparece aqui na tela para vocês. Enem, INEP, Gov.br, tudo com pontinho separando, né? É esse o canal oficial de contato entre o INEP e os estudantes, os participantes do Enem de 2020. E aí vamos cuidar. Vamos falar agora de Enem e prazos, inscrições, pagamento de inscrição, qual é o calendário que vocês devem ficar cuidando todos os dias. É este que aparece aqui na tela, olha só. Se vocês precisarem de isenção, não pagar o valor da inscrição, vocês sabem que vocês tem que ter uma justificativa e um pedido já assegurado lá na hora da inscrição. Quem fez o Enem de 2019 e não foi fazer a prova e quer em 2020 a isenção, terá que apresentar uma justificativa. E se essa justificativa for aceita, ok, tá liberado o pagamento. Mas se não houver esse aceite da justificativa, vai ter que pagar como qualquer outro candidato. Então vamos cuidar o prazo. Para justificativa de ausência no Enem de 2019, solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem de 2020, o prazo é 6 a 17 de abril. As inscrições, gente, muito importante, vamos marcar de 11 a 22 de maio de 2020. Pagamento da taxa de 11 a 28 de maio de 2020. E aí, atenção, nós temos 2 tipos de prova do Enem, impressa e digital. As datas são iguais? Não, elas não são iguais. O Enem digital vai acontecer um mês antes do Enem impresso, como vocês veem aqui na tela, olha só. A aplicação do Enem impresso, então, é de 1º e 8 de novembro, portanto, 2 domingos, e o Enem digital é antes, nos dias 11 e 18 de outubro. Então, quem vai fazer a prova do Enem digital vai fazer antes daqueles que vão optar pelo Enem impresso. Aí vem aquela dúvida, professora, mas a minha escola está com as atividades suspensas, talvez o calendário seja remodelado. Gente, por enquanto, essas informações que o MEC está disponibilizando para todos nós. As datas são mantidas, tal como nós vimos nos Enems anteriores. A diferença é que nós tivemos esse recuo, digamos assim, esse tempo um pouco mais curto para quem for optar pelo Enem digital. E por que o Enem digital está um mês antes, gente? Vamos ver, é lógico, né? Porque quem vai fazer o Enem digital? Aqueles alunos que já terminaram o ensino médio, portanto, eles não estão neste contexto de suspensão das aulas presenciais. Então, por enquanto, as datas são essas. Claro que, de acordo com o contexto que nós formos avançando em relação à pandemia, talvez a gente possa ter alguma alteração. Mas a regra é que o edital está lançado e com essas datas que nós acabamos de ver. Então, vamos nos guiar para nos prepararmos para estes 2 calendários, ou o digital ou o Enem impresso. E aí, não lembrar, o melhor não pode esquecer dessa informação aqui, gente, a data de pagamento, olha lá.
grava, a data é 28 de maio. Se não pagar a inscrição, tem como fazer o Enem? Não, gente, vai ter que esperar para o ano que vem, 2021, porque se não pagar, não está inscrito. Então, tem que acompanhar todos os prazos, tem que cumprir todos os passos previstos no edital e acompanhar a inscrição lá no portal, na página do participante do Enem. Então, gravem, 28 de maio é a data em que vocês vão precisar, de fato, para pagar a inscrição. Mas aonde vocês vão pagar, gente? Vocês vão pagar nas casas lotéricas, vocês vão pagar nas agências bancárias, vocês vão ter que cuidar os horários desses estabelecimentos, de acordo com o contexto que a gente está vivendo agora, de maior restrição de circulação. Então, as casas lotéricas, os bancos e também os correios são os 3 locais onde vocês podem pagar a inscrição de vocês. E aí, para quem for pedir a isenção da taxa de inscrição, olha só, nós temos que gravar aquilo que já apareceu no Enem de 2019, olha só, a isenção acontece antes da inscrição. Então, primeiro você pede a isenção, aguarda o aceite e dá sequência à sua inscrição. Se o aceite for positivo, você não vai precisar pagar. Mas se o seu pedido não for aceito, se o seu pedido de isenção for negado, você terá que fazer a inscrição como qualquer outro aluno. E aí, eu quero trazer outras informações importantes. Olha só, no edital do Enem impresso e no edital do Enem digital, nós temos outros dados que são novidades também. Olha só, se o participante do Enem de 2020 sofrer algum tipo de acidente ou tiver envolvido em algum caso fortuito, por exemplo, vendaval, alguma coisa assim que possa de fato significativamente atrapalhar a ida desse candidato no dia da prova, olha só o que os editais estão dizendo, que deverá o participante solicitar via central de atendimento, e vocês têm aqui na tela o número do 0800, em até um dia antes da aplicação da prova, e o INEP vai analisar essa situação e, caso considerar que seja um pedido sustentável, que seja adequado, ele pode propor, então, uma nova data para esse participante participar da prova. Nesse caso, é a reaplicação do exame em data que o Enem o INEP, no caso, vai divulgar. Aí vamos observar, gente. Não pude fazer a prova porque eu estava, por exemplo, agora com conjuntivite, eu estava com Covid-19. Vou perder o Enem? Olhem só de novo aqui, olha o que está previsto nos 2 editais. Em caso de o participante estar com alguma doença infecto-contagiosa, e aqui nós temos coqueluche, difteria, Covid-19, a influenza humana, tanto os tipos A e B, também é importante que nessa condição o participante, por meio da página do participante, com até um dia antes da prova, comunique o INEP sobre essa situação. E, claro, o INEP vai avaliar a possibilidade de participação do candidato numa reaplicação de prova. Então, notem que nós temos essas condições aqui previstas, que são condições adequadas ao contexto também que estamos vivendo. Mas, atenção, sem justificativa, sem um laudo plausível, claro que o INEP não vai liberar essa condição de reaplicação da prova. E para aqueles que estão em situação de pena, cumprindo pena, né, a ideia de prisão nos ambientes prisionais, as cadeias brasileiras, vai ter um edital específico para esse tipo de prova também. Por quê? Porque nós temos aqui os editais para aqueles que estão numa situação de normalidade, de poder ir e vir tranquilamente nos contextos. Para quem está com a pena privativa de liberdade, edital específico para o Enem. E aí nós vamos observar o seguinte, inscrição, eu faço como, professora? Olhem só, eu faço pelo site, a inscrição que não tiver isenção de taxa de pagamento vai ser a custo de R$ 85,00, o mesmo valor que nós tivemos para a inscrição do Enem de 2019, não esquecer a data que a gente já frisou, né? Dia 28 de maio é o deadline, é o prazo final para pagar, ou na agência bancária, ou numa casa lotérica, ou numa agência dos Correios. E aí que vocês vão gravar também, olha só, a inscrição, 11 a 22 de maio, na página do participante, no site do INEP, e aí lembrar que para quem fizer a inscrição para o Enem impresso, é possível solicitar atendimento especializado. Aqui na tela vocês estão vendo que tipo de necessidade especial é concebida como plausível para o INEP atender no dia da prova. Então, se você tiver, por exemplo, baixa visão, se você for gestante, se você tiver algum tipo de deficiência auditiva ou surdez, você pode solicitar ao INEP, obedecendo, claro, aos trâmites que são indicados no edital, o atendimento especializado e aqueles cuidados especiais
para a prova, tá? Então, cuidado que tem todo o prazo para preencher esses documentos, ou melhor, para preencher os dados desse pedido de atendimento atualizado e colocar lá junto o laudo médico que ateste que você tem, de fato, essa condição especial. Aí, nesse caso, então, observe aqui essas diretrizes, né? Se você tem essa necessidade de atendimento especializado, deve contatar o INEP. O direito a esses recursos é concedido desde que se apresente lá no ato dessa solicitação o laudo médico, e cada um de vocês que precisar dessa condição especial terá que acompanhar o pedido por meio da página do participante lá no site do INEP. E aí, vamos falar agora um pouquinho sobre a composição da prova. Gente, atenção, a prova é uma prova diferente? Não, ela é igual aos Enems anteriores, por quê? Nós vamos continuar tendo redação, nós vamos continuar tendo as 4 áreas do conhecimento e nós vamos continuar tendo 180 questões, ou melhor, 45 para cada componente curricular, como vocês estão vendo aqui na tela. Olha só, as provas objetivas, então, 45 questões para ciências humanas, 45 para ciências da natureza, para linguagens, para matemática, e a redação com 30 linhas. Aí é importante eu gravar, né, gente, que nós não tivemos nenhuma mudança em relação a isso, e nós vamos ter a mesma sequência de prova do Enem de 2019. No primeiro domingo, a área de linguagens e ciências humanas mais a redação, e no segundo domingo, a prova de ciências da natureza e matemática. E aí vocês estão vendo aqui na tela a data do Enem impresso, olha só, 1º de novembro e 8 de novembro. Continuamos tendo 5 horas e 30 minutos para o primeiro dia de prova, naquele dia em que nós vamos ter a redação, e vamos continuar tendo 5 horas para a prova de ciências da natureza e de matemática. Então, notem que nós vamos continuar tanto para o Enem impresso quanto para o Enem digital, a mesma lógica, 2 domingos de prova. O que muda, gente? Atenção, as datas. Vejam, então, comigo aqui na tela. Nós temos, então, 1º e 8 de novembro para o Enem impresso e vamos ter também, agora, observemos aqui comigo, para a prova digital, 11 de outubro e 18 de outubro. Então, vamos ficar ligados nessas datas, porque dependendo do tipo de inscrição que você fizesse, Enem impresso ou Enem digital, o calendário vai mudar, né? E aí, observem aqui que para ambas as provas, tanto do Enem impresso quanto do Enem digital, nós temos que cuidar os horários de Brasília, atenção, abertura dos portões na escola, no lugar onde você fizer a sua prova, é 12 horas, os portões fecham às 13 horas e a prova começa meia hora depois, às 13 horas e 30. Para concluir a prova, o candidato no primeiro domingo terá até às 19 horas e no segundo domingo até às 18 horas e 30. Então, notem que esses dados aqui são bem importantes para não perder o horário, para não ficar de fora, porque vocês sabem que os aplicadores do Enem têm sido bastante rigorosos em relação ao cumprimento deste quesito no edital. Então, nada de chegar, por exemplo, a 1h01. Tem que estar lá um pouco antes para que, de fato, você não perca por 1 minuto a prova do Enem, que pode ser a sua chance neste ano de entrar para a universidade. E aí, lembrar também que, a exemplo dos últimos Enems, cada um de vocês no ato da inscrição vai dizer em que língua vocês querem responder as questões de língua estrangeira. Então, notem aqui que vocês vão optar entre inglês e espanhol para responder apenas 5 perguntas que compõem a prova do primeiro domingo, a prova da área de linguagens. E aí vocês vão seguir o ritmo da prova, né? As primeiras 5 perguntas vão ser de língua inglesa, para quem optar por isso, e as demais questões, as 40 restantes da área de linguagens, vão tratar de língua portuguesa, de literatura, de educação física e das tecnologias digitais da informação e da comunicação. E aí, sobre as TEDx, é bem importante vocês observarem que nós já temos uma tendência nos últimos Enems, já temos uma quantidade bem expressiva de questões que abordam o uso do WhatsApp, a importância, por exemplo, das redes sociais de comunicação. Então, é bem significativo que você se prepare para ter cada vez mais questões que tratam desse mundo digital, das tecnologias digitais, da informação e da comunicação. Aí, olhem também que em relação às provas, nós temos a continuidade do processo que nós já temos visto nos Enems anteriores, que é a divulgação do gabarito depois das provas objetivas. Então, os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do INEP. Este é o único canal de comunicação entre o INEP e o participante do Enem de 2020 e vão indicar, então, os gabaritos até o 3º dia após a realização das últimas provas.
E cuidar, então, gente, o tempo de prova, vamos falar isso, né? O tempo extra, que nós temos 30 minutos a mais lá para o primeiro domingo, a exemplo do que já aconteceu no Enem de 2019. Nós vamos ter a redação também, sendo uma redação que vai continuar tendo no mínimo 7 linhas para escrever, no máximo 30. Vai ser uma redação que não vai descontar nota se houver algum desrespeito aos direitos humanos no processo de escrita, e a redação vai continuar sendo corrigida com base na cartilha de redação do participante do Enem de 2020 e vai continuar sendo tratada de acordo com aquelas 5 competências, cada uma gerando 200 pontos na avaliação. E se você vai se preparar para o Enem, se você quer ter um bom desempenho no Enem, dá para começar isso agora? Sim, gente, dá! E nós aqui do CEISC para Enem temos uma boa dica para vocês. Olha só, acompanhe comigo aqui, nós estamos com um Partiu Enem, em que vocês vão receber gratuitamente aulas, e-books, mapeamento de questões para vocês começarem a preparação para o Enem de 2020. Vocês estão vendo aqui na tela agora a indicação do site que vocês podem fazer o cadastro, acompanhem as nossas publicações, compartilhe com os colegas, compartilhe com os amigos, porque nós temos esse material gratuito para vocês. E se vocês querem ter uma formação mais completa ainda, gente, como é que faz? Gente, é importante buscar o curso, né? E nós temos aqui várias opções de curso que vão atender aos seus interesses, que vão atender a sua condição de estudo neste momento. E aí, claro que o CEISC Pré-ENEM tem um time de professores muito bem preparado e motivado para ajudar vocês. Nós temos o sistema EAD que permite interação com os professores, nós temos videoaulas, nós temos questões de resolução de questões, temos vídeos, né, de resolução de questões, temos também aulas específicas de redação com correção personalizada, temos simulados, enfim, nós temos muitos mecanismos para ajudar nessa preparação de cada um e de cada uma de vocês. E agora eu quero apresentar quais são esses produtos que nós temos agora à disposição para vocês fazerem escolha. Quem é que quer estudar conosco, por exemplo, só redação, pode fazer o nosso Redação Mais, que nós temos correção personalizada, nós temos atendimento direto com o professor através do sistema Portal EAD, nós temos treinos específicos e autorais que só o CEISC Pré-ENEM tem. Agora, se você quer, além da redação, a preparação básica para o Enem, nós temos o Enem Basic, que vai trazer todas as áreas de redação. E, por fim, quem quer aquele curso mais concorrido pode ter o Medicina Plus, que vai trazer todo o conteúdo que nós já temos, por exemplo, do Enem Basic, mais o reforço daquelas áreas que são prioritárias para o candidato à medicina, que é a área das ciências da natureza. Então, nós temos aqui várias opções, vocês têm aqui a indicação do site, ceisc.com.br, nossa listagem ali de todos os cursos, e nós queremos dizer que nós estamos abertos para acolher cada um e cada uma de vocês, porque nós acreditamos no potencial de todos os nossos alunos. Venham estudar conosco, certamente vocês não vão se arrepender. CEISC Pré-ENEM, vamos lá, partiu Enem 2020!